para iniciarmos, entendermos, buscarmos reflexões acerca do pensamento que o professor vai ministrar na noite de hoje, nós vamos ler essa passagem que está no seu livro, que mais tarde vai estar ali disponibilizado, Despertar da Consciência, primeiro volume, do Átomo ao Anjo. E para a palestra da noite de hoje, vamos iniciar lendo esse texto, que está no livro Pensamento e Vida, de Chico Xavier, Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. A mente é o espelho da vida. A mente é o espelho da vida em toda parte. O campo de nossa consciência desperta na faixa evolutiva em que o conhecimento adquirido nos permite operar. Quando nos detemos nos defeitos e faltas dos outros, o espelho de nossa mente reflete-os de imediato, como que absorvendo as imagens deprimentes do que se constituem, pondo-se nossa imaginação a digerir essa espécie de alimento, que mais tarde se incorpora aos tecidos sutis de nossa alma. Com o decurso do tempo, nossa alma não raro passa a exprimir, pelo seu veículo de manifestação, o que assimilara, fazendo-o seja pelo corpo carnal, entre os homens, seja pelo corpo espiritual, de que nos servimos depois da morte. É por esta razão que, geralmente, os censores do procedimento alheio acabam praticando as mesmas ações que condenam no próximo, porquanto, interessados em descer as minúcias do mal, absorvem-lhe inconscientemente as emanações, surpreendendo-se um dia dominados pelas forças que o representam. Esse é o primeiro texto. Vamos ler ainda, que já é um texto, e aí nós temos a honra de dizer, presente no segundo livro, que ainda vai ser lançado, De Sal da Terra à Luz do Mundo. É um texto de Lourdes Caterine, do livro Conviver e Melhorar, capítulo 7, Nível de Consciência, por Francisco do Espírito Santo Neto. Também peço que ouçam de forma minuciosa, a fim de absorver melhor as informações que o professor vai minuciar. Cada um vê a criação e as criaturas exatamente como vê a si mesmo. Os objetos exteriores nos estimulam a ação de formular ideias ou ativar o raciocínio, mas se percebe não se encontra nos objetos, e sim na mente, que se percebe não se encontra nos objetos, e sim na mente de quem os interpreta. A qualidade da percepção não se acha nas coisas que vemos, mas proporcionalmente no desenvolvimento espiritual do indivíduo que examina. E, para finalizarmos, vamos ler também essa passagem do Marco Prisco, no livro Luz Viva, capítulo 17, Viva em Paz, por Divaldo Franco, que diz assim: quem deseja a cristificação não pode desdenhar a crucificação. Quando alguém o agride ou ame, a si próprio se violenta ou se estima. Você é apenas um móvel daquela manifestação que está latente nele. O que você vê por fora resulta do que você cultiva por dentro. O conceito que você supõe que os outros fazem ao seu respeito é o conceito que você faz de si mesmo. Então, com base nessas leituras iniciais, nós chamamos o professor Sebastião Camargo para explicar melhor esses textos. Sejamos todos bem-vindos, que a paz de nosso Divino Mestre seja sempre em nossas vidas. É uma alegria retornar a esta casa, que é uma escola de amor, um hospital de almas e um lar de esperanças. Como lar, nos acolhe
como escola nos instrui e como hospital nos ensina a curar-nos, principalmente das enfermidades morais. Normalmente dividimos as temáticas quando elegemos um ciclo de palestra, fracionando um tema em várias propostas. O primeiro foi: se eu sei, eu faço. Falamos da anatomia e da fisiologia do espírito. Hoje, mais diretamente, sobre a mente. Mas principalmente quando nós fizemos um upgrade à luz das inspirações de amigos espirituais, a vida é o espelho da alma. Amanhã, no Ivone do Amaral Pereira, o poder da oração. E aqui, na quinta-feira, o diálogo com os sentimentos, a busca interior. Para Hermínio Correia de Miranda, não existe consciência sem vida, nem vida sem consciência em parte alguma da criação. Para Hernani Guimarães Andrade, se olharmos de fora, consciência é quantidade. Se olharmos de dentro, é qualificação. Para Carl Gustav Jung, a consciência não é a soma do conhecimento, mas sim o discernimento do conhecimento. De modo que Allan Kardec sai da fé cega e nos leva para a fé raciocinada, na qual, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19, ele narra que a fé precisa de uma base. E a base é a compreensão perfeita daquilo em que devemos acreditar. Eu acredito porque eu tenho certeza, e só a tenho após a compreensão. Hoje, estamos na era da fé vivenciada, que gesta o discernimento quando aplicamos o Evangelho em nossas vidas. Mas falamos também do Evangelho e vivência, logo na sequência, lá no pouso com Moab José. E eu gostaria de pedir licença a vocês para falar muita coisa de pouca coisa, embora muitos preferem que falamos pouca coisa de muita coisa. E a gente não aprofunda em coisa alguma. Por isso, fracionamos os temas. E gostaria de falar não mais do mesmo, mas poder acrescentar mais um ponto nesse conto, sem desconfigurar o já dito. De forma que, quando analisamos o espírito imortal, conforme os ensinos de Joana de Ângeles, e de vários outros luminares, para a autora, o espírito tem quase a idade do universo. E eu fico tentando imaginar qual é a idade do universo. Se fosse o Big Bang, 13 a 15 bilhões de anos, seria moleza. Mas com Stephen Hawking, antes de sua partida do mundo físico, no início ele disse que, após atravessar a fronteira do Big Bang, não um universo, mas tantos universos quanto bolhas de sabão numa banheira. Não sei se alguém o colocou dentro da banheira, porque ele não tinha movimentos nenhum, somente os olhos, por ter visitado por ela esclerose lateral amiotrófica, e eu acho que ele conseguiu contar as bolhas e mudou a sua tese. Não tantos quanto bolhas, mas infinitos universos somente numa dimensão. E mais tarde, ele narra que, se não estudarmos de 26 a 50 dimensões, não entenderíamos os átomos do sistema periódico atual. Mas Emmanuel narra que o nosso corpo físico é uma cópia perfeita do universo. E Leon Denis fala que tudo que existe lá, existe cá.
Mas alguns autores mais ousados, Joana de Ângeles, por exemplo, o universo é feito de átomos, e os átomos são universos miniaturizados. De modo com a análise das leituras iniciais, vocês puderam analisar, refletir, e no filme O Mensageiro da Paz, de Valdo Pereira Franco, se vocês não tiveram a honra de assistir, assista. Principalmente quando Joana de Ângeles, num dado momento que ele estava sendo praticamente dilacerado vivo, com a maldade, com a mentira, com a difamação e tantas outras situações, ela disse a ele: não importa o que te fazes, o mal que nos faz mal. No outro momento ela disse a ele: é o que nós fazemos, não o que os outros nos fazem. Mas no filme, segue amando. No final desta vida você vai perceber que tudo isso que existiu, só você que viu dessa maneira. E a briga nunca foi entre você e os outros, sempre entre você e você mesmo. Ou seja, tudo que conseguimos enxergar fora é com as luzes, com as lentes que temos dentro. Para quem teve a honra de ler Yogananda, no momento de meditação profunda, desejando falar com os seus instrutores espirituais, ele começa a vê-los todos sair de dentro do seu próprio peito, assim como galáxias, universos e dimensões cósmicas, de dentro da sua própria realidade. Hoje, se mergulharmos somente dentro de uma célula, veremos que ela é um universo em miniatura, e o que existe no corpo todo existe na menor partícula, porque isso está também em Allan Kardec, na obra A Gênese, no capítulo 2º, no item 27. Então, quando nós começamos a observar essa realidade, e principalmente admitimos que Deus precisa ser reconhecido quem acredita nele, 3 potencialidades, que ele é a suprema sabedoria. Então, nada está acontecendo a esmo, embora alguém prefere acreditar que é o acaso que está construindo tudo isso. A segunda é que ele é a inegável onipresença, ou seja, ele está dentro e fora de todas as cenas. E a insuperável onipotência. Se algo estiver errado, ele pode corrigir se assim for. Mas principalmente quando voltamos o olhar para nós mesmos e lembramos de algumas lições de muitos sábios, e uma delas nos marcam profundamente, a perfeição da obra está nos olhos de quem vê. Porque se tiver alguma coisa errada fora de mim, Deus não é a suprema sabedoria coisa nenhuma. E parece que ele está de férias, porque muitas vezes falamos que ele esqueceu de nós. Então ele não é onipresente coisa alguma. E às vezes nos esforçamos sem saber o que está fazendo e falamos que é impossível realizar tal coisa. E me lembro de um exemplo. Um professor em sala de aula lecionava e de repente percebeu que um de seus alunos pegou no sono. Ele trabalhava o dia inteiro, desde muito cedo, e já ia do trabalho para a escola. Mas por ser muito responsável, não faltar uma de suas aulas, e sabia o cansaço daquele dia, ele pediu aos demais alunos que não o acordassem. E no final da aula, pediu ao vigia da escola que quando ele acordasse, ele o liberasse. E quando ele acorda, muito envergonhado, sem o professor e sem os seus colegas, ele percebe 3
problemas de matemática na lousa. Ele imaginou que era o dever de casa e os copiou e foi para casa. E no outro dia voltou duplamente envergonhado, conforme ele confidenciou ao seu mestre. Por você dormir na escola, não me deve desculpas. E eu vi o quanto estavas cansado. Mas o outro problema, eu não sei do que se trata. Professor, o dever de casa. Aí o professor empalideceu. Para o dever de casa, mas não tem dever de casa. O que nós estávamos... Aí ele justificou, eu só consegui resolver 2 dos problemas. O terceiro não. Aí ele falou, não existe dever de casa. Nós estávamos discutindo, depois que você dormiu, 3 problemas insolúveis para a matemática há mais de 35 anos. Então, se não aparecer alguém para dizer que não somos capazes, se sabemos de fato, nós podemos. Porque se tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, como disse Jesus, diremos às montanhas das dificuldades e transportem-se daqui para acolá. No início, eu pensava que a vida estava sendo muito cruel para comigo, porque nascemos com várias doenças congênitas e depois passamos por várias situações. E como queríamos respostas, conforme as perguntas, nós fomos transportados para as causas de nossos sofrimentos atuais, até recuarmos 8.000 anos de nossa história no planeta Terra, para entender que não existe falhas na lei, a lei é perfeita. E não foi Deus, conforme Leon Denis, em sua obra O Problema do Ser, o Destino e da Dor, de outro modo também na obra Depois da Morte, não foi Ele que nos criou. Nós nos fizemos através dos milênios. Isso está na obra de incontáveis autores. Então Deus criou a lei e a matéria-prima. E baseado na lei e na matéria-prima, que é uma coisa só, o que chamamos Evangelho. O Evangelho é a lei, a força que tudo rege, e a vitalidade que tudo gesta. É a força mais potente que existe no cosmos como lei e a mais sutil como vitalidade. E se antes do amor como vitalidade não existia a criação para Joana de Ângeles, nós criamos a nossa realidade a partir desses propósitos que Deus coloca na consciência de cada ser. Mas dissemos que a consciência, por um lado, é quantidade e, por outro, qualificação. Quando analisamos a obra O Livro dos Espíritos, a questão 540, a síntese na finalização da resposta, os espíritos mais atrasados são úteis ao conjunto enquanto ensaiam para a vida. Primeiro obedecem os fenômenos físicos, mais tarde comandam e dirigem. Mais tarde ainda comandam e dirigem os fenômenos morais. O que nós chamamos de moral, a individualidade moral, para a obra citada na questão 72A, é a inteligência. E o que nós chamamos de consciência é o diretor da própria inteligência. Para o Espírito Emmanuel, com a inteligência, que é um dos departamentos da mente, nós acionamos o nosso poder imaginativo, baseado no que sabemos, mediante o confrontar do que sabemos com as nossas memórias daquilo que já vivemos. E acionamos a alavanca dos desejos para mover os sentimentos que nós queremos sublimar ou transformar. E a finalização da sublimação dos sentimentos, das emoções, se transformam em pensamentos. A nossa força de atração, a nossa capacidade criativa para a ação. Onde eu quero chegar com isso?
Se vocês observarem uma célula, como eu disse que era um universo em miniatura e tudo que existe no corpo existe nela, quando pensamos, todo o conteúdo do pensamento ordenado reflete de imediato no citoplasma da célula. Tudo que nela existe é projetado pelo que pensamos. E eu fico lembrando da obra O Evangelho segundo o Espiritismo, que narra que quem comenta o mal contribui para a sua expansão. Ou na obra Agenda Cristã, de André Luiz, o mal não merece comentário em tempo algum. Então, quando fomos desenganados pela medicina, o fomos pela mentira, pela maldade, pela maledicência e pela difamação que fizemos àqueles que viviam à nossa volta. Só que tudo que vai, volta. Depois, com Dias da Cruz, entendemos que toda violência praticada contra o próximo é dilaceração em si mesmo. E quem estava dilacerado era eu, não os demais. E quando você reconhece isso, você começa a modificar os pensamentos, se você sabe o que é. Porque se você não sabe o que é um pensamento, e não sabe, por exemplo, com Yogananda, que a respiração pacifica a ansiedade, as emoções, se você sabe respirar, a maioria de nós respiramos mais de 14 vezes por segundo, quando o ideal seria 7. O ar é um medianeiro de qualidades indescritíveis. Ele traz em si a essência da vida, a essência da luz, a essência da vitalidade no Evangelho do Cristo, porque, segundo o Espírito Caena, o Evangelho está no ar. Assim como está na água, está nos peixes, está nas aves, está em todo lugar. Nós próprios, como Bezerra de Menezes, somos o Evangelho personificado. Comece a respirar com suavidade e faça o percurso do ar que vocês estão respirando. Vocês vão perceber que se inspirar pelas narinas e soltar por elas sem abrir a boca, você vai ter um resultado. Se fizer soltando o ar pela boca, você vai ter outro. E às vezes, quando exercitamos isso com as técnicas de yoga, nós podemos respirar somente por uma narina e soltar pela outra. E quando você entende que o Evangelho está no ar, e o que eu quero? Ele nutre o meu corpo em mais de 70% sem que eu interfira. Mas o meu pensamento é a minha força de atração. O meu sentimento é que qualifica o meu próprio pensamento. A minha inteligência é que vai dar forma a esse pensamento pelo poder imaginativo, mediante o que eu pretendo, o que eu desejo. A minha palavra, verbalizada ou não, vai dar movimento. E a minha atitude vai dar direção. E quando falamos de vida, não existe nada que não seja vivo em parte alguma. Inclusive o microfone que me serve como médium, captando a minha voz, enviando para a mesa de som, que envia para as caixas para que vocês possam ouvir. Mas da essência de minha consciência, o que eu desejo falar a vocês sai como se fosse fulgurações, eflúvios, que vêm da minha essência consciencial para a mente, que é uma emanação da própria consciência. E na mente chega como milhares, milhões de cores, dependendo do que se pensa, que vão transformar-se em vibrações, as vibrações em sons, e levar para dentro de quem me ouve partes do meu próprio espírito, segundo Emmanuel, Leon Denis, e o espírito que nós chamamos um dos missionários da música, na revista Espírita de Allan Kardec,
de 1868. De modo que quem ouviu as músicas no início e prestou atenção? Se não prestou, perderam o melhor da festa. Porque o Evangelho, segundo Caena, nasceu da música, do som, do verbo criador. E a música tem um poder terapêutico inigualável. Conforme Leon Denis, e assim também Miramês, onde a oração, que tem uma potência descomunal, não consegue, a música consegue a libertação. Num dado momento, diante de espíritos endurecidos que se enclausularam e ficaram dentro de seus casulos, que não foram conseguidos romper os casulos com as orações, por mais que fossem luminares, orando. Uma orquestra de seres angélicos chegou e, ao executar uma música, a música divina, da qual os espíritos se nutrem dela, segundo Leon Denis, todos os casulos se romperam. E se o Evangelho é a harmonia que governa o cosmos, a música é a médium da harmonia para esses luminares. Quando nós falamos do pensamento, vocês conseguem viver do próprio pensamento ou vivem mais do pensamento do outro? Vocês conseguem gerenciar vossos sentimentos ou vivem mais atormentados pelos sentimentos alheios? Porque se eu penso consciência do que faço, eu posso qualificar o que eu estou pensando. Mas se eu deixar que a emoção dá a partida, ela vai comandar o que eu vou pensar. Por exemplo, vocês passam e com as lentes equivocadas eu faço um pré-julgamento e começo a falar mentalmente, ou melhor, sinto alguma coisa do que eu estou vendo. E a partir desse registro que é dado pelos sentimentos, onde está o julgamento, nós começamos a pensar. Vamos retornar no tempo. No princípio, o homem tinha apenas instintos. Não é isso que o Espírito Lázaro coloca no item 8 do capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo? Mais avançado e transformado, o homem tem sensações. Mais instruído, segundo Joana de Ângeles, emoções. Mais purificado, sentimentos. E no ponto mais delicado dos sentimentos, o amor, que reúne e condensa todas as sublimes virtudes, todas as sublimes revelações. E quando falamos de virtudes, vocês já tiveram a paciência de ler a lição Caritas e sentir o que está ali em profundidade, onde o Espírito Caritas, numa só lição, fala 3 vezes: eu sou a caridade. Você sabia que a caridade era um espírito? E ainda afirma que é uma árvore, que nós podemos colher um galho e tornarmos. Para Amélia Rodrigues, na obra Pelos Caminhos de Jesus, por Divaldo Pereira Franco, vá lá no capítulo 23, chamado O Anjo da Misericórdia, que vocês podem confirmar o que eu estou falando. Chega para falar com Jesus, para confessar que fracassaram com ele 3 entidades de alta hierarquia. A primeira se apresenta: tu te recordas, Senhor, eu sou a fé. Isso seria moleza, porque na obra O Evangelho segundo o Espiritismo já narra que a fé é mãe de todas as virtudes. E você sabe qual que é a primeira filha da fé? Está no item 23 do capítulo 27. Você sabe? A oração é a primeira filha da fé, que é mãe de todas as virtudes.
A segunda chega-se e se apresenta: eu sou a esperança. Para Joana de Ângeles, a esperança é a doce presença do amor. O amor é a força mais potente e, ao mesmo tempo, a mais sutil. Então, ela traz vitalidade e traz diretrizes. E chega a terceira: eu sou a caridade. E Jesus convoca uma quarta entidade para dirigir as três, para que elas voltem e se alojem no coração do homem. A misericórdia está lá. Porque na quinta-feira, como que nós vamos conversar com sentimentos se não sabemos o que é? A vitalidade em nosso corpo, quando promovida, se transforma em instintos. Os instintos são pequenas almas que compõem o nosso subconsciente, para Pietro Baldi em A Grande Síntese. Pequenas almas que nos ajudam a governar os nossos órgãos, nossos tecidos, nossas células e tudo mais. E os instintos foram criados para a preservação da vida. Ele não sabe o que é certo e o que é errado fora desse parâmetro. Se precisar matar, ele mata para que a vida prossiga. Porque curioso é, a vida para nascer morre. Porque a semente precisa morrer para nascer. E para viver mata, porque ela vai incorporar outros elementos na sua própria realidade. E quando ele faz isso, no processo de evolução, ele vai transformando o conteúdo instintivo que surgiu da vitalidade, que Kardec questiona na questão 140 da obra O Livro dos Espíritos. O que pensar da alma subdividida em quantas partes foram os órgãos, os nervos, os músculos em nosso corpo? Se estiver falando da vitalidade, está certo. Ela se divide. As sensações é como se fosse o sabor, a qualificação da atitude instintiva. Para que você possa ter um parâmetro se a atitude foi prazerosa ou não. Porque tem pessoas que, por instintos, ou para atender os apetites instintivos, matam, só para ver a agonia de quem morre. É um ato instintivo, vocês podem ver isso entre os animais. Tem animais que matam para a sua sobrevivência e outros matam por crueldade. Isso não começou com o humano. Vocês podem olhar na natureza. Tem chimpanzés que são guerreiros. Quando vence uma batalha, o vencido é fracionado e eles fazem desse vencido uma espécie de alimento, porque cada um come um pedaço como se estivesse trazendo a alma do guerreiro que morreu para incorporar na sua própria alma. Pode analisar que vocês vão encontrar. Mais instruído, emoções. Joana de Ângeles é que resgatou esta informação. Emoções são memórias do ato instintivo com suas sensações. Por isso que nos perturba, dependendo das sensações. Elas são memórias que registraram toda a peleia dos instintos para a preservação da vida, juntamente com as sensações. E sentimentos é o avançar das emoções que purificaram e tornam-se os juízes. Quem julga é o que nós chamamos de sentimento. Por isso que o pensamento, quando é acionado pela inteligência, o sentimento o qualifica. Quando eu faço um julgamento do meu semelhante pelos meus sentimentos, porque com a razão, segundo Emmanuel, eu calculo alguma coisa. Eu catalogo o que foi calculado. Eu comparo o que foi catalogado e analiso o que foi comparado. Não passa disso. Com o sentimento eu crio a realidade, eu edifico a realidade, eu alimento a realidade criada, eu ilumino a realidade criada. Mas se o sentimento é primário, porque
evolução do sentimento, segundo André Luiz, em sua obra A Começar por Nosso Lar. O sentimento é que se transforma em pensamento. Mas isso você já me ouviu falar agora há pouco com Emmanuel. E eu vou falar agora a informação mais extensa. Já sabe que a oração é um ser vivo. Amanhã vamos falar do poder da oração, que para Joana de Ângeles é o mais potente mecanismo no processo da autocura e o mais perfeito mecanismo de planificar-se na ação. A oração para Emmanuel, ela nasce das potências da alma. E eu falei de um departamento da mente, inteligência. O segundo é a imaginação, eu só não disse. O terceiro é o desejo. O quarto é a memória, segundo Emmanuel, na obra Pensamento e Vida, no capítulo 2º. E a vontade é a gerente da própria mente. A mente hoje é uma emanação da consciência, mas para Emmanuel, a mente foi construída pela mente. A consciência profunda, que nós chamamos de superconsciente, foi uma construção da própria mente. Então, a oração nasce das potências da alma na feição de simples desejos. E o desejo é uma entidade tomando a forma correspondente para André Luiz, em Sinal Verde, no capítulo 24. E esse desejo é uma alavanca para Emmanuel que vai mover o sentimento, a emoção, para transformá-la em pensamento. E o pensamento é que vai transformar-se mais tarde na inteligência intelectiva, depois na inteligência emotiva e culminando com a inteligência espiritual. E a inteligência espiritual já é a virtude em si. Se eu estava usando a minha inteligência, o meu poder imaginativo, consultando as minhas memórias, a alavanca dos meus desejos, construindo pensamentos sublimados no processo de transformação e auxílio ao semelhante, se foi a caridade que para Jesus, porque a pergunta de Allan Kardec, a de número 886 da obra O Livro dos Espíritos, qual o verdadeiro sentido da palavra caridade como a entendia Jesus? Benevolência com todos, indulgência para com as falhas dos outros, perdão das ofensas. No próprio Evangelho, a indulgência como um ser que faz parte da caridade, ela tem o poder de atrair o assistido, de acalmá-lo e de reerguê-lo. A benevolência tem a função de promovê-lo após o reerguimento. E o perdão, de dar a ele a oportunidade, a conscientização para que ele arrependa do que fez até então, tome consciência do que foi feito, e deseje o processo de reparação. E quem dá a concessão para que comece a reparação é o que chamamos de misericórdia. Então, se o meu exercício era a caridade, eu percebo que a caridade é edificada em 3 pilares: benevolência, indulgência, perdão. Eu poderia ir fracionando até chegar lá nos instintos, a evolução dessas 3 personagens, mas o tempo não permite. E nós vemos em nós, caridade em nós é um processo de autoiluminação. Mas se eu preciso da indulgência, da benevolência, do perdão para a sua edificação, para a sua expansão eu preciso da misericórdia, da paciência. E se vocês forem no Evangelho segundo o Espiritismo, vocês vão perceber que a caridade é filha da paciência, a ciência da paz, a tranquilidade interior. E vocês vão perceber também no próprio Evangelho, o dever é lei da vida. E ele reflete na prática o exercício de todas as virtudes.
E a síntese dessas virtudes em nós é que chamamos de amor, e o próprio amor para o Evangelho, segundo o Espiritismo, é filho da fé, conforme lá está. Respirem com suavidade, desejando fazer um autoexame. Eu faço usando 5 pilares. Conhece-te a ti mesmo e conhecerás a verdade. O primeiro, a verdade. O segundo, a honestidade comigo mesmo. O terceiro, a humildade para reconhecer o tamanho da minha ignorância. Porque sábio é quem reconhece a própria ignorância. O quarto, a sinceridade. Sou eu que quero fazer a obra, porque a cada um segundo as suas obras. E depois, fidelidade na aplicação. No meu caso, tenho um nobre propósito para mim, ser a cada dia mais pacífico diante da ferocidade a brotar de mim mesmo, que ressona com o entorno. Serenidade diante das turbulências, das provações. Após isso, harmonia, que é sinônimo de saúde, respeito às leis. E depois, fidelidade, que é um estado de consciência tranquila, como disse, à luz do dever fielmente cumprido. E tem um metro para que eu possa levar isso para a ação. Em tudo eu dou graças, porque se Deus é a suprema sabedoria, Ele sabe, mesmo antes de pensarmos, o que nós necessitamos pensar. E vivo com alegria, porque eu sei que a alegria, ela abre os espaços para que a vida permeie a própria vida. E só relembrando a vocês, o que chamamos de gratidão é filho da plenitude, filha da plenitude, que é filha da paciência também. Então pensa que é só seres humanos que gestam filhos. As virtudes, como altas entidades, os gestam por sua vez. Como a paciência também é mãe da autoconfiança. Estão dando para acompanhar? E depois, a esperança. Então, se em tudo eu dou graças, vamos falar um pouquinho, fazer a propaganda de amanhã. Costumamos dizer que a oração é para louvar, para agradecer, para pedir. Ou louvar, pedir e agradecer. Só que no segundo livro, num tripé, 3 temas para nós essenciais e especiais. O primeiro, Evangelho, o que é, para que serve, como usar. O mesmo com a oração e o mesmo com a bioenergia, o mesmo tripé. E quando fomos estudar a oração, Emmanuel chega e joga um balde d'água fria em nossa cabeça. Filho, louvar só pode ser na ação, porque Deus trabalha até hoje e o Cristo trabalha também. E se eu quiser pedir alguma coisa para louvá-los, bênçãos, que significam oportunidades de trabalho no bem. E nós pedimos bênçãos achando que é outra coisa. Bênçãos são oportunidades de trabalho no bem e gratidão, agradecer é fazer o que eu pedi. Não são eles que vão fazer por mim, sou eu que vou fazer o que eu peticionei. Se é a cada um conforme as suas obras, se Deus trabalha até hoje, se o Cristo trabalha também. E se o Cristo disse que só faz a vontade de Deus, e não é Ele que faz as obras, mas Deus que as realiza através dele, então quando nós queremos, nós podemos. Então a alegria de viver, gratidão pela vida, esperança de melhores. E eu preciso ofertar um produto. E eu quero ofertar algo que alivie a dor do outro.
quer seja pelo meu olhar, pelo um aperto de mão, pelo abraço ou por qualquer coisa que saia do meu universo. Só que eu aliviei a dor do outro. E veja o que o Espírito Carlos fala da beneficência. Aliviei a sede do outro com um copo d'água. Agora o exemplo é ensiná-lo onde está a fonte. Então a beneficência verdadeira é aquela que vai descedentar, mas vai mostrar a fonte. Vai vestir o nu e ensiná-lo a ganhar o próprio pano. Vai alimentar o faminto inicialmente e ensiná-lo a ganhar o próprio pão. Vai aliviar as suas dores e ensinar a curar-se ou curar a si mesmo. E para Emmanuel, dar o pão a quem tem fome é dever. Lembra, o dever é a lei da vida e reflete na prática o exercício de todas as virtudes. Caridade é ensinar o outro a ganhar o próprio pão. Isso vai constar no segundo livro e é da obra Luz no Caminho, no capítulo Dever e Caridade. Se vocês fizerem esse exercício a partir de agora, tudo que vocês olhar fora e não lhes causarem perturbação, é o que vocês já conseguiram mudar em vocês. Tudo que vocês olham e lhes causam um desconforto, uma perturbação, é uma ressonância por fora mostrando o que tem dentro. Quando eu oferto a outra face, a compaixão, a piedade, o perdão, a indulgência, etc., significa que eu já mudei a situação e estou auxiliando quem está vindo na retaguarda a crescer por sua vez. Mas quando eu faço o contrário, quero mudar o esposo, quero mudar a esposa, quero mudar o filho, quero mudar o patrão, quero mudar o dirigente do centro, quem deve mudar sou eu, como vocês viram com Marco Prisco, com Lourdes Catarine, e não foi só eles que entraram no único item no segundo livro, são mais de 20 autores. Ou todos eles estão mentindo para nós, ou isso é de verdade. Porque se Joana fala para Divaldo, a vida criou tudo isso só para você. Um dos filmes mais fantásticos para representar isso para vocês é o filme A Cabana. O Deus que lá estava, o Espírito Santo que lá estava, a sabedoria que lá estava, o Cristo que lá estava dentro dele. Inclusive, todo o local era ele próprio. Como vocês viram, a verdade, que é o que nós chamamos de Espírito Santo, dizer a ele. Quando vocês perceberem a vida desta forma, vocês não vão mais usar a frase amar a Deus acima de todas as coisas. Vocês vão usar a de Miramês, que sugere amar a Deus em todas as coisas. Porque vejo a obra, vejo Deus. E é o último capítulo de nosso livro. Vendo a obra, vê-se Deus. E o primeiro item do último capítulo, a vida é o espelho da alma. E o último, eu sou o que penso e vivo o que falo. Muito obrigado, muita paz a todos. Espero que vocês possam rever, compartilhar, se inscrever. Diga que gostou ou não gostou, faça seus comentários, porque é sempre uma honra imensa tê-los como os nossos auxiliares, não só a vossa audiência, por nos seguir em nossas redes sociais, por se inscrever aqui no canal do YouTube, por compartilhar, por fazer tudo o que possa para nos auxiliar nessa interminável jornada.